Olá, meus amigos, eu, Luiz Felício, estou de volta aqui no canal Telamix, trazendo mais um relato a respeito de lobisomens. E eu sei que muitos dos inscritos se amarram nesse tipo de conto quando nós conversamos por aqui. Ainda mais quando é um fato que, pelo menos, eu considero inédito. Uma pessoa da família dizer que um tio provavelmente poderia ter sido um lobisomem. Você quer saber mais dessa história pra lá de cabeluda? Ou melhor dizendo, pra lá de peluda? Então vá se inscrevendo aqui no canal. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Bem, meus amigos, uma história muito curiosa que nos foi enviada pelo senhor Diogo Mendes, que hoje está com 62 anos e mora na cidade de Belo Horizonte. O relato segue dizendo que este conto foi muito comentado em sua família, especialmente na década de 60, quando ele, Diogo, era uma criança e morava em um sítio na cidade de Guaxupé, que também fica lá em Minas Gerais. Aliás, o interior de Minas é recheado de lendas e histórias cabeludas como essa aqui que nós estamos vendo. Porém, ele começa narrando que tinha uma família grande, com aproximadamente 7 irmãos e 2 irmãs, mais 2 primos mais velhos que moravam com ele em um casarão de taipa. Quem não sabe, aquelas moradias bem típicas daquelas novelas da Globo de época que passam, que é construído com material de barro, forração de palha, enfim, é uma casa bem antiga mesmo, né? Como é tradicional, ou era pelo menos lá no interior das fazendas. Os homens dormiam todos no mesmo quarto, com exceção das minhas 2 irmãs. E claro, meu pai, que ficava no quarto de casal com a minha mãe. Na casa ao lado, que era bem pequenininha, morava um tio, que na verdade era um irmão bastardo do meu pai. Ele se chamava Ainar. E nessa época ele tinha 26 anos. Mas era um cara bem estranho. Ele quase não conversava com absolutamente ninguém. Trabalhava na lavoura com meu pai e os outros agregados do sítio. Mas minha mãe, minhas irmãs e especialmente as crianças tinham medo do Ainar. Ele era um cara calado, mal encarado e dificilmente era visto no período da noite em qualquer lugar do sítio. O Diogo segue contando que esse mesmo Ainar tinha um cheiro terrível, que não era algo normal. Era um odor como se fosse de putrefação, diferente de uma pessoa que simplesmente não toma banho e fica com aquele cheiro meio estranho, né? O caso dele é que não, ia muito mais além. Eu que não queria ficar perto desse cara. Uma vizinha, que claro, não gostava desse meu tio, começou então a espalhar o boato de que ele se transformava em um bicho durante a noite e que viu ele, certa vez, correndo de 4 atrás do seu cachorro. O estranho é que meus pais não questionavam e simplesmente mudavam de assunto e procuraram não arrumar confusão com a mulher. Quando
Eu fiquei mais velho na época, com cerca de 16 anos, fui descobrir que o Ainar tinha retardamento mental e, por causa disso, agia estranhamente. Isso aqui que ele citou é muito interessante porque, nesses tempos antigos, ninguém comentava esse tipo de deficiência assim abertamente, como é nos dias de hoje. Vocês podem até estar estranhando. Aliás, nessa época, até para uma mulher falar que estava grávida era algo assim meio pesado, sabe? Era muito íntimo. Então, por isso que, no caso aqui, o Diogo cita que ele só foi descobrir realmente qual era o problema do tio quando ele tinha 16 anos. Mas, ainda assim, segue o Diogo dizendo, eu não conseguia me aproximar dele. Nem tampouco os meus irmãos faziam questão. No máximo, dividíamos a mesa do lado de fora da casa, depois do serviço, para almoçar ou tomar café. Um belo dia, vi meu pai dando uma baita de uma bronca nele, e a discussão se transformou em uma briga feia. Ainar saiu pegando copo, jogando em cima do meu tio, falando barbaridades para ele, e terminou com o meu pai dizendo que iria expulsá-lo do sítio. Mais tarde, descobrimos que o motivo da briga e da confusão foi porque o meu pai pegou o Ainar matando uma galinha, mas de maneira bem estranha. Ele estava dando dentadas no pobre animal que gritava e esguichava sangue para todo lado. De fato, deve ter sido uma cena lamentável. Bem, o jogo segue aqui explicando que o Ainar simplesmente disse que teve vontade de fazer aquilo. Um dia, de madrugada, mais propriamente dito, cerca de 2 ou 3 semanas depois desse acontecimento, escutei um barulho do lado de fora da casa. Parecia que os cachorros estavam brigando. Então, corri até um janelão grande que nós tínhamos no corredor, espiei pela fresta da janela e vi um cão um tanto diferente. Ele era muito grande e rosnava encarando os outros. Não era algo normal. Eu nunca tinha visto aquilo, diz o Diogo. Além de grande, era feio e magro, como se fosse um cachorro que tivesse sido depilado ou despelado, como ele coloca aqui. Corri, então, assustado, e chamei meu irmão mais velho, o Toninho, que na época tinha 18 anos. Ele também não teve coragem de sair lá fora, correu, espiou pelo mesmo lugar, na fresta da janela, e depois correu e chamou meu pai. Ele então, no caso, pai do Diogo, correu e pegou o machado, mas quando saiu para fora para tentar afugentar este animal junto com meu irmão Toninho, ele já tinha desaparecido, mas os cachorros estavam para lá de assustados. No dia seguinte, depois de procurarmos por rastros, nada encontramos. Mas algo assombra minha família desde aquele dia. Ainar desapareceu e nunca mais, até os dias de hoje, o vimos. No fim daquele fatídico dia, com o meu pai bastante triste, pois, apesar de tudo, era irmão dele, ele foi até a casa onde Ainar morava, sozinho. A porta estava entreaberta, as roupas dele e os pertences ainda estavam todos por lá.
No dia seguinte, sem achá-lo e levando em conta que ele tinha problemas mentais, meu pai foi até a polícia e deu queixa. Isso no ano de 1966. Porém, meus amigos, as investigações foram bem básicas, sobretudo pela época que foi acontecido, e o local também era bem interiorzão, o que acabou culminando com o desaparecimento perpétuo de Ainar. Nunca mais o vimos. Levantamos então a possibilidade de que aquele animal que percebemos na noite anterior poderia ter sido Ainar, e que, com receio de que descobríssemos algo, ele teria fugido para nunca mais voltar. Essa história nunca comentamos abertamente, por respeito a alguns membros da família, especialmente meu pai. Mas, além de enviar esse relato para vocês, sempre comentei com meus filhos e hoje os meus netos. Às vezes, até sonho com Ainar e com aquela cena que vi pela janela. E confesso que acordo muito assustado. Olha, mesmo não tendo algo concreto, é uma história, como eu disse lá no início, bem cabeluda, bem sinistra acima de tudo, e eu acredito que triste, por nós observarmos aqui que existe um mistério. Não se sabe dizer por que esse rapaz na época desapareceu e o que teria de ligação com a estranha criatura que foi vista um dia antes. Comentei aqui em off com um amigo, antes de eu gravar esse vídeo, ele até levantou uma outra hipótese de que esse estranho animal pudesse ter atacado e dilacerado o Ainar. Mas também não foi encontrado nenhum rastro, nenhuma pista. Eu encerro aqui agradecendo o Diogo pelo envio do relato, a confiança acima de tudo, e espero que vocês possam continuar a partir de agora participando aqui nos comentários para nós tentarmos destrinchar esse mistério de um lobisomem, ou pelo menos um suposto lobisomem na minha família. Eu, Luiz Feliz, vou ficando por aqui. Peço para quem ainda não se inscreveu no canal que eu faça desde já. E só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até a próxima.